Bom dia, rapaziada. Yep. Cá estou eu de volta à Serra da Estrela, novamente para mais uns dias aqui em autonomia, explorar este sítio maravilhoso que temos em Portugal. Já cá vim algumas vezes este ano, mas isto é tão grande e tão diversificado que há sempre novos sítios por explorar e por conhecer, e foi isso que eu cá vim fazer. Desta vez em autonomia um pouquinho maior do que da última vez. Se bem se lembram, da última vez eu fiquei aqui a explorar a Serra da Estrela em cerca de 2 ou 3 dias em completa autonomia, só com o que tenho às minhas costas. Desta vez decidi ficar um pouquinho mais do que isso e irei ficar por volta de 4, provavelmente 5 dias em autonomia. E então resolvi filmar mais este vídeo para vocês, para vos mostrar o equipamento que terá comigo às costas e que me vai permitir precisamente isso. E como eu sei que o pessoal adora ver vídeos sobre kits, vou-vos mostrar precisamente o que trago desta vez comigo aqui. Portanto, já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência aqui no canal Bushcraft Clues. Espero que gostem, preparem-se para mais um vídeo espetacular. Bom, vamos lá ver então que material é que eu trago aqui hoje nesta mochila, tal como vos disse, para me autossustentar em autonomia cerca de 4, provavelmente 5 dias. Provavelmente é o que vamos acabar por ficar, vão ser 5 dias. Ora, antes de mais, antes de passarmos diretamente à mochila, volto a chamar a atenção, tal como fiz num dos vídeos que publiquei recentemente, aquele vídeo acerca do kit que eu transporto para cerca de 2 a 3 dias no mato. Tal como eu referi nesse vídeo, volto a chamar a atenção, há certo tipo de material que eu considero tão crítico e tão importante que, em vez de ir na mochila, vai comigo, okay? Vai agarrado ao meu corpo, seja ao cinto, seja dentro dos bolsos, mas está em permanência comigo. E isto tem uma razão muito simples de ser. Facilmente, na natureza, no mato, estamos a fazer as nossas atividades, podem ocorrer certo tipo de situações em que somos forçosamente separados da nossa mochila e perdemos todo o material. Se ele estiver na mochila, perdemos todo o material que temos connosco. Ou porque estamos a fazer canoagem e caímos, a canoa vira-se, nós caímos e vamos nós para um lado e a mochila pelo rio abaixo por outro e nunca mais a vemos. Ou porque caímos por uma ravina e nós vamos para um lado e a mochila vai para o outro. Ou porque, por exemplo, vamos a atravessar uma planície gelada e não reparamos que aquilo é um lago e a água por baixo do gelo, o gelo parte-se, nós caímos e para não nos afogarmos temos de rapidamente largar a mochila e tentar alcançar a margem para subirmos e lá está, ficamos sem ela, ou escorregamos e caímos dentro de um rio e, mais uma vez, para não nos afogarmos, temos de largar a mochila e nadar até à margem. Ou seja, há algumas situações que, sem nós darmos conta e sentarmos à espera, podem fazer com que nós sejamos forçosamente separados de forma permanente da nossa mochila e se tudo o que nós tivermos for lá dentro, acabou-se, ficamos sem nada. E então há certo tipo de material que eu considero tão crítico e tão importante que vai permanentemente agarrado ao meu corpo. O material é esse. Basicamente vão ser os 15 elementos, ou o que eu considero, na minha opinião pessoal, os 15 elementos mais importantes de um kit. Eu tenho uma série de vídeos feita sobre isso, vejam que eu lá falo detalhadamente, eu aqui vou apenas rapidamente referir, só para relembrar, ou então para dar esta nova ideia a quem nunca assistiu aos meus vídeos e está a apanhar-me aqui no canal pela primeira vez. Vou rapidamente referi-los, mas se querem mais pormenor, vejam essa série sobre os 15 elementos mais importantes. Ora, porquê estes 15 elementos? Porque é que eu considero estes 15 elementos? Rapidamente, para mim isto faz sentido
e foram os elementos que eu escolhi e são estes e não outros, por algumas razões. Em primeiro lugar, porque são extremamente multifuncionais e por serem multifuncionais conseguem cumprir alguns 4, 5, outros 7, 8 ou 9 ou 10 funções diferentes. E muitas vezes funções em diferentes necessidades ou prioridades de sobrevivência, o que vai criar redundância entre eles, e muitas vezes conseguimos cumprir, por exemplo, conseguimos fazer o fogo, ou conseguimos construir abrigo, ou conseguimos obter comida com mais do que um destes 15 elementos, e isto faz com que, se um deles se partir ou um deles se perder, eu consigo desenrascar com o outro, ou seja, cria redundância. E isto é extremamente importante. Para além disso, com estes 15 elementos eu consigo cumprir de várias formas e de forma bastante eficaz as 7 prioridades ou necessidades de sobrevivência. Por isso é que eu escolhi estes e não outros. Portanto, podemos dizer que estes 15 elementos são o meu kit de sobrevivência, entre aspas. Kit de sobrevivência, kit de emergência, como quiserem chamar, e por isso é que vai agarrado ao meu corpo, enquanto que o material que eu transporto dentro da mochila poderá ser chamado kit bushcraft, kit de campismo ou outro nome que quiserem dar. Bom, rapidamente. Primeiro, uma faca que deve ter determinadas características. Eu agora não vou aqui enumerá-las, não vou enumerá-las todas, porque tenho vários vídeos sobre isso. Vejam, uma faca que tenha lâmina fixa, seja full tang, ou seja, espiga completa, a lâmina entra por dentro do cabo e vai bem cá até ao final, o que permite que seja extremamente robusta e aguente algum abuso que pode ter que aguentar numa situação de emergência. Uma situação de emergência pode ter que ser pau para toda a obra, então tem que aguentar algum abuso, algum desgaste, tem que ser robusta. A lâmina deve ter determinado comprimento que não seja demasiado pequena para certo tipo de tarefas pesadas, nem demasiado comprida que se torne desajeitada para tarefas de precisão. Ou seja, deve permitir-nos, se tivermos mesmo que fazer, rachar alguns troncos consideráveis, de grossura considerável, alguns troncos de lenha, para, por exemplo, permitir aceder ao seu interior. Se a lenha estiver toda por fora, a madeira por fora estiver toda encharcada, podemos ter que processar em vários pedaços de várias grossuras diferentes para aceder ao seu interior, que normalmente está seco, apesar do exterior estar molhado. Podemos ter que derrubar alguns troncos, alguns postes um bocadinho mais grossos para construir a estrutura de um abrigo que seja mais robusto, ou para criar uma lança que tenhamos que utilizar numa emergência para tentar apanhar peixe no ribeiro, etc., capturar comida. Podemos ter que fazer várias tarefas mais pesadas, ou ainda fazer tarefas mais delicadas, como cavar entalhos para armadilhas primitivas, para fazer um kit de fogo por fricção, um kit de fogo primitivo, para fazer uma bússola solar portátil. Podemos ter que utilizar para tirar raspas extremamente finas de madeira, ou seja, feather sticks, para criar a nossa própria sandália, se não conseguirmos encontrar a sandália natural, etc, etc. Anzóis primitivos. Portanto, deve ser multifuncional, polivalente e, portanto, deve ter determinadas características. Vejam que eu tenho alguns vídeos feitos sobre isso. Está aqui, primeiro item, faca. Segundo elemento vai ser, obviamente, uma pederneira. Porque uma pederneira, lá está, vejam, tenho vídeos feitos sobre a pederneira, onde explico detalhadamente como funciona. Isto é uma técnica própria de ser usada. Tem uma técnica própria de ser usada para a tornar muito mais eficiente. Não adianta só, isto deita faíscas, ok, tenho uma pederneira, estou apto para fazer fogo em todo lado. Não. Devem dominar a técnica e praticar até dominarem como deve ser o método de fazer fogo, e aí podem dizer que provavelmente vão conseguir fazer fogo em qualquer circunstância ou condição climatérica, desde que saibam a técnica. Deita faíscas a 3.000 e tal graus, ou 3.000 graus centígrados, por aí. Funciona, ao contrário dos isqueiros e fósforos, tanto encharcada, mesmo que tenhamos acabado de cair dentro da água ou tenhamos apanhado uma chuvada, como em temperaturas negativas, funciona sempre. Daí ser considerado um meio, ou dos meios mais eficazes ou mais garantidos de fazer fogo, desde que dominemos a técnica. Para além disso, e aliás, convém saberem encontrarem as sandálias naturais na natureza e processá-las de forma a utilizar a pederneira. Tenho uma série de vídeos com 7, 8 ou 10, ou uma carrada de sandálias naturais no meu canal, vejam, se quiserem. Para além disso, estava eu a dizer, tenho aqui 2 cápsulas de estanque, uma aqui e outra no mosquetão,
mais em cima. Isto é um mosquetão onde está a pedreneira está dentro do bolso, o mosquetão não está na presilha do cinto, mas sim no próprio cinto em si. Ou seja, pá, só se me despirem as calças ou eu perder as calças, o que é praticamente impossível de acontecer, é que eu perco a pedreneira e ela vai enfiada aqui dentro do bolso. Portanto, estava eu a dizer, uma cápsula estanque, outra cápsula estanque, cada uma com 3 bolas de algodão embebidas em vaselina. Ou seja, no total 6 bolas de algodão embebidas em vaselina. Está aqui. E isto vai-me dar a sandália de emergência se eu não conseguir encontrar a sandália nenhuma natural. O algodão só por si vai arder durante pouco tempo. Durante 20 segundos, para aí 20 segundos no máximo, e depois apaga-se. Mas se estiver embebido em vaselina, vai arder durante cerca de 3 a 4 minutos. São 3 a 4 minutos que vai estar a deitar umas labaredas e vai funcionar como uma sandália para acendermos o nosso fogo. Tem 6 destas bolas em cápsula estanque, ou seja, mesmo que eu caia dentro d'água, isto nunca se vai molhar. E desta forma, juntamente com a pedreneira, tenho uma maneira garantida de fazer fogo em qualquer situação ou qualquer clima. O fogo permite-nos, lá está, combater a hipotermia, impedir que entremos em hipotermia, complementar o abrigo nesse aspecto, que é das principais causas de morte, a hipotermia. Portanto, permite complementar o abrigo nesse aspecto de a combater, para nos aquecermos, permite secarmos roupa, se tivermos ficado encharcados ou molhados, permite desinfetar a água da forma mais eficaz que existe, que é fervendo-a, permite-nos cozinhar, permite esterilizar tiras de tecido dentro da água a ferver para utilizar como compressas ou ligaduras. Se juntarmos vegetação verde, vai criar uma enorme coluna de fumo e ajuda-nos dessa forma na sinalização, permite-nos forjar pontas de flecha e, por exemplo, a partir de pregos, etc, etc. Para o fogo tem algumas 16 ou 17 ou mais. Eu tenho um vídeo que é sobre a importância do fogo, vejam, é extremamente multifuncional e provavelmente é a capacidade mais importante que vocês podem dominar numa situação de sobrevivência. Okay, segundo elemento é a pedreneira, já está. Terceiro elemento, um recipiente metálico que nos permita, mais uma vez, cozinhar, ferver água para desinfetar, etc. Neste caso, não consigo, por força do reduzido espaço que tenho no meu corpo, não consigo transportar comigo, nem no bolso, nem na cintura. O que é que eu faço? Dentro desta bolsa tenho um saco estanque à prova d'água, vermelho. Vou pôr uma imagem para vocês verem. E desta forma consigo recolher água. Se o saco é estanque, não deixa entrar água, mas se eu encher com água, também não deixa a água sair, e então consigo recolher água e depois, com gotas de tintura de iodo, que também tenho aqui, já vos vou mostrar, posso desinfetar essa água. A tintura de iodo serve também para desinfetar a água. Tenho um vídeo sobre 4 métodos de desinfecção da água. Se ainda não viram, vejam esse vídeo, onde eu falo sobre lexívia, tintura de iodo, pastilhas de desinfecção e ferver a água. E falo no número de gotas, consoante a água está mais suja ou mais limpa, etc. Portanto, lá está, é uma forma... Eu acabo por ter os 15 elementos comigo de uma forma ou de outra, ou de forma improvisada, se não conseguir ter o que eu quero exatamente. Neste caso, recipiente metálico ou um cantil em aço inoxidável não consigo ter no meu corpo. Tenho um saco estanque para recolher e poder desinfetar a água. A seguir, corda. Corda dá-nos jeito para construir abrigo, montar abrigos primitivos, etc., improvisados. Construir estruturas, construir tripés para suspender potes sobre o fogo ou para colocar a nossa roupa a secar, utilizar como corda de um arco improvisado para lançar flechas e caçar animais numa situação de emergência, serve para fazer armadilhas, garrote improvisado, serve para fazer fogo primitivo através do método bow drill, utilizar, neste caso eu trago o paracord ou bankline. A paracord tem 7 fibras interiores muito fininhas e a bankline é já fina por natureza, mas ainda se desfaz em 3 fibras mais finas, ou seja, consigo utilizar tanto de uma como de outra fibras fininhas para tarefas mais minuciosas, como linha de pesca improvisada ou, inclusivamente, linha de costura para reparar material. Ou seja, é um item extremamente importante e eu transporto aqui nesta bolsa 30 ou 40 metros, aliás, até se vê aqui um pouco de lado, está aqui no topo. Eu hei de fazer um vídeo sobre esta bolsa, não quero estar a abrir agora para não fazer o vídeo mais longo, o vídeo já vai ser bastante longo, hei de fazer um vídeo exclusivamente acerca desta bolsa, está aqui, vê-se aqui um bocado, portanto 30, 40 metros de bankline e para aí 7 ou 8 metros de paracorda, ou seja, corda de emergência tenho aqui nesta bolsa. A seguir,
Vou querer cobertura. Cobertura, obviamente, para mim o ideal seria um poncho ou um tarp, um toldo impermeável. Mais uma vez, não consigo transportar no meu corpo esse tipo de material. O que é que eu faço? Transporte, em vez disso, 2 sacos de 240 litros, salvo erro, 2 sacos do lixo, aqui neste bolso, 2 sacos do lixo de 240 litros. Não é sacos que vocês costumam comprar de 100 litros, 120 litros, nada disso, isso é demasiado pequeno. É pelo menos ou 200 litros, pelo menos no mínimo, ou idealmente, por exemplo, 240 litros. Estes, vocês conseguem, deste tamanho, conseguem encontrá-los no Leroy. Não são muito grossos, ou seja, não são totalmente resistentes como eu gosto. Provavelmente em lojas especializadas em recipientes de lixo e esse tipo de coisas, de reciclagem, etc. Conseguem encontrar a variedade mais espessa e vai ser melhor porque vai ser mais resistente, mas para desenrascar não é mau. Sacos de lixo 240 litros, porque permite-me, se eu cortar lateralmente, abri-los e fica um toldo impermeável improvisado. Abrigo, temos logo aí abrigo para nos proteger da chuva. Podemos cortar de determinada forma e ficar com material para a chuva, ou seja, tipo um poncho improvisado para nos proteger dos elementos. Podemos utilizar um destes sacos para enchendo de folhas secas ou folhas de feto, agulhas de pinheiro, erva seca, vegetação fofa, enchê-lo totalmente até acima e dessa forma podemos enfiar-nos lá dentro, servindo de saco-cama com um relativamente bom isolamento dado pela vegetação, ou seja, que saco-cama e que é impermeável por fora, porque isto é à prova d'água. Ou então, utilizar como colchão. Uma das coisas que é tão importante, e eu falo nisso nos meus vídeos onde mostro abrigos improvisados, uma das coisas que eu costumo falar é que o abrigo tem a mesma importância do que um bom colchão que nos isole do chão. É tão importante isolarmos da chuva, do vento, do frio que vem do exterior, como do frio que vem do chão. Se não se isolarem do chão, vão entrar a hipotermia, vos garanto. E para isso precisam de ter, se for um colchão improvisado, por assim dizer, numa emergência, precisa de, quando está comprimido com o vosso peso, e aquilo está tudo esmagado com o vosso peso, pelo menos ter 10 cm, 10, 12 cm de espessura, quando está comprimido com o vosso peso. Ou seja, não basta ter ali meia dúzia de folhinhas espalhadas pelo chão, ou meia dúzia de arbustos, ou meia dúzia de erva espalhada pelo chão. Não, tem que ser uma muito boa quantidade para dar esses 10 cm quando vocês o comprimem com o vosso peso. E dessa forma é que vai ser eficaz a isolar-vos da perda de calor por condução, ou seja, por contacto com o chão. Se não tiverem esses pelo menos 10 cm, esqueçam. Não, eficácia zero. É a mesma coisa que não terem nada. Ora, como é que podem fazer um colchão realmente bom? Utilizando um destes. Utilizando um destes, vocês enchem aquilo tal como se fosse para fazer um saco de cama improvisado, enchem aquilo mesmo até o topo, fecham o topo e tem um colchão brutal, espetacular e com bem mais do que 10 cm para se deitarem e para dormirem mesmo confortáveis. Se tiverem então 2 sacos destes, podem utilizar um como toldo impermeável para vos proteger do vento e da chuva, outro para vos proteger do contacto com o chão, e é uma emergência que passa a ser uma emergência top, no sentido até de conforto, inclusivamente. Podem utilizar isto como superfície bastante larga para, se chover, a água escorrer para um determinado ponto e recolherem essa água num recipiente, num copo metálico, no vosso saco estanque, para recolher a água que escorre numa larga superfície para um só ponto e recolher a água da chuva muito mais rapidamente com isto. Podem inclusivamente apanhar, lá está, vegetação, detritos, etc. e transportarem para despejar em cima de um abrigo primitivo que vocês decidiram construir numa situação de emergência. Um abrigo primitivo tem que ter uma cobertura pelo menos de 60 cm de espessura para efetivamente manter o vosso calor corporal e ser impermeável à chuva, ou seja, vão ter que trazer uma grande quantidade de folhas e detritos. Vocês, enchendo um saco destes, conseguem despejar para a estrutura do abrigo muito mais quantidade e conseguem transportar em cada viagem muito mais quantidade do que apenas só nos vossos braços. Não tem nada a ver. Aliás, eu nas imagens estou a utilizar uma camisa para o fazer, para transportar a maior quantidade possível em cada viagem. Mesmo assim, com um saco destes é muito melhor porque conseguem muito mais quantidade, e a sobrevivência é um jogo de calorias também.
Também passa, é hidratação, calorias, temperatura corporal, tudo isso temos que conservar. Se podemos fazer menos de metade das viagens para transportar detritos e material para cima do nosso abrigo, para a cobertura, vamos fazê-lo. E a forma de o fazer é encher um saco destes. Se tivermos, por exemplo, que atravessar um ribeiro ou um riacho para nos auto-resgatar, estamos perdidos, temos a consciência disso, estamos a tentar auto-resgatar-nos, encontrar a civilização, de repente há um curso de água, pá, não é muito fundo, não tem muita corrente, ok, pá, se calhar vou arriscar e vou passá-lo. Pá, não vou molhar a minha roupa, que senão estou a um passo de entrar a hipotermia, que é a principal, ou das principais causas de morte. Se tenho uma coisa destas no meu kit de emergência, o que é que eu faço? Dispo a roupa toda, fico só em cuecas, meto a roupa toda lá para dentro, fecho, dou um nó nisto e consigo atravessar o rio. Só vou molhar as cuecas, mas é um pouco irrelevante, e molhar o corpo. Chego ao outro lado, abro o saco e tenho a roupa seca, inclusivamente as botas, para voltar a vestir. Pá, é extremamente útil, mais útil do que se calhar vocês pensavam, e então por isso é que faz parte. E temos os primeiros 5 elementos, para mim os mais importantes, que eu chamo os 5 Cs: Cutting Tool, Combustion, Cordage, Cover e Container, ou seja, corte, ferramenta de corte, combustão, cobertura, corda e container, ou seja, recipiente, cantil, etc. Por aí. A seguir, continuando, obviamente também vou ter aqui à cintura uma serra dobrável, porque lá está, isto é um jogo de calorias, a sobrevivência é um jogo de calorias. Isto vai permitir-me conservar as calorias, poupar tempo. Se eu tiver que recolher uma grande quantidade de lenha para fazer uma fogueira e para me aquecer durante toda a noite, se tiver que construir uma estrutura de um abrigo mais complexa, mais robusta, e tiver que cortar vários postes, pá, com isto é muito mais simples, muito mais rápido, consigo recolher grandes quantidades de madeira muito mais rápido. Ou seja, para abrigo, para fogo, etc, etc. E poupa-me calorias e cansaço de forma extraordinária. É extremamente leve e por isso eu considero ter essa importância toda. Permite-me fazer entalhos com muito mais facilidade para armadilhas primitivas, para kits de fogo por fricção, etc, etc, etc. Vale o seu peso em ouro. E por isso está aqui. A seguir, bússola com espelho. Não é uma bússola qualquer, é uma bússola que tem espelho para ser multifuncional. Está aqui dentro também desta bolsa. Bússola permite-me orientação. Tendo o espelho, permite-me ainda sinalização, refletindo a luz do sol e conseguindo sinalizar a minha posição a alguma equipa de resgate. Ou ainda, se eu tiver levado uma picada de algum animal que acho que é venenoso e tiver na dúvida se a minha cara está a inchar, consigo olhar e ver se estou possivelmente a entrar em choque anafilático, ou se imaginemos que raspei com um tronco na cara, consigo ver se tenho a cara cortada ou alguma parte do meu corpo que não consigo alcançar. Portanto, ajuda nos primeiros corres com o espelho também, tornando-a multifuncional. Seguir, lanterna, ou melhor ainda do que uma lanterna, um frontal. Vão ver? Frontal tem vários settings, ou várias intensidades de luz. Permite-me, obviamente, colocá-la à cabeça, e agora tenho o chapéu, não interessa, mas permite-me colocá-la à cabeça mantendo as mãos livres e permitindo, mesmo que entretanto anoiteça, consigo continuar a fazer tarefas, por exemplo, a tentar acender a minha fogueira, por exemplo, a completar o meu abrigo se ainda não está acabado, entretanto posto de noite, mas consigo, graças a ter luz, consigo acabar o meu abrigo, porque tenho luz e tenho as duas mãos disponíveis. É melhor do que ter apenas do que ter uma lanterna que vai fazer com que tenha uma mão ocupada e só tenho a outra disponível. Assim tenho as duas. Para além disso, obviamente, serve para sinalização, para sinais de SOS e sinalizar a minha posição a uma equipa de resgate ou a alguém que passe à noite ou no lusco-fusco. É um item que eu também considero importante e por isso vai comigo aqui no meu bolso. Mais fita adesiva duct tape. Fita adesiva duct tape. E eu tenho aqui, eu já vos vou mostrar, tenho aqui fita adesiva duct tape, serve para agarrar num pedaço de tecido que eu queira utilizar como compressa improvisada, agarrar um pedaço de tecido e fixá-lo, por exemplo, ao meu braço. Fiz um corte profundo, meto o pedaço de tecido e fixo com a fita adesiva duct tape. Permite-me
um tornozelo torcido, estabilizá-lo, enrolando à volta o tornozelo. Se possivelmente fiz uma fratura ou torci um joelho, posso colocar 2 troncos, um de cada lado, para estabilizar aquela fratura ou aquele entorse e enrolar com fita adesiva à volta para ficar fixo. Um braço partido, a mesma coisa. Posso utilizar como pensos a própria fita em si, ou steri strips improvisados. Posso cortar a fita adesiva em tirinhas de determinada maneira, utilizá-la como tipo steri strips improvisados para fechar aquele corte. Posso utilizar para reparar um buraco no cantil, já o fiz, um buraco no cantil de plástico, tapo e aquilo não deita água para fora nenhuma. Posso reparar um buraco no meu toldo impermeável, ou seja, serve para reparações no meu equipamento, serve para fazer flechas, serve para fazer as penas das flechas, ou seja, se eu quiser fazer flechas improvisadas para caçar algum animal no mato, é importante que tenha penas para que consiga voar a direito, senão não vai voar a direito, e fita adesiva é perfeita para fazer essas penas improvisadas. Eu hei de lançar um vídeo onde mostro como se fazer, entretanto deixo aí umas imagens para vocês verem. Já fiz inclusivamente um cantil só de fita adesiva duct tape, um cantil improvisado, por exemplo, se não tiver mais nada para transportar água e consigo recolher e transportar água, posso substituir a corda. Se entretanto se a minha corda que eu tinha acabou-se e preciso de mais corda para outras coisas, posso utilizar para amarrações de estruturas, etc. É extremamente importante, é top a fita adesiva. E eu transporto aqui nesta bolsa, como não consigo transportar muito, transporto um rolo. Eu já vos vou mostrar, está aqui um rolo de 2 ou 3 metros. Aqui transporto nesta outra bolsa mais outro rolo de 4 metros, ou seja, tenho para aí 7 metros de fita adesiva duct tape comigo. Ou seja, já falámos do bússola, serra dobrável, lanterna, duct tape. 10º elemento, não podia deixar de ser um pedaço de tecido bem grande, de uma cor visível e obrigatoriamente 100% de algodão. Porquê? Sendo 100% de algodão, consigo fazer o chamado char cloth. Tenho uma série de vários vídeos sobre isso, vejam se não souberem o que é. Char cloth é extremamente importante porque está ligado ao conceito de assegurar os próximos fogos. Se eu, desde que eu consiga fazer o primeiro fogo de alguma maneira. De alguma maneira tenho que conseguir fazer o primeiro fogo e aí faço char cloth carbonizando tecido 100%. É obrigatório que seja 100% de algodão carbonizando num ambiente sem oxigênio. Dessa forma vou obter esse tal char cloth. É um material extremamente fácil de dar ignição, não tem nada a ver com outros tipos de acendalhas naturais, não é nada disso. É extremamente fácil de dar ignição ao char cloth. Basta uma pequena faísca de muito, muito baixa temperatura que não acende mais nada, como por exemplo de um isqueiro, as faíscas de um isqueiro que ficam sem gás. Podemos utilizá-las para dar ignição ao char cloth e formar uma brasa, acendendo dessa forma o nosso fogo. Ou faíscas retiradas com um pedaço de sílex da lâmina da nossa faca, se ela for de aço carbónico. São faíscas de muito baixa temperatura que muitas vezes não acendem mais nada, mas acendem ou dão ignição ao char cloth, melhor dizendo. Inclusivamente óculos de leitura convergindo o sol dão ignição ao char cloth. Acende com muita facilidade e daí dizermos que está associado ao conceito de assegurar os próximos fogos desde que tenhamos conseguido fazer o primeiro fogo, porque se alguma coisa acontecer podemos utilizar fontes de ignição alternativas. E então é uma das razões para que este pano de 100%, volto a repetir, 100% de algodão está aqui, é para isso. Outra razão é que posso utilizá-lo, sendo ele bastante grande, isto é uma fronha de almofada, sendo ele bastante grande, posso utilizá-lo como compressa improvisada para estancar uma hemorragia relativamente severa. Vejam uma grossura disto, vai absorver e ensopar bastante o sangue. Serve ainda como sinalização, sendo uma cor guerrida, é por isso que eu escolho vermelho ou laranja ou algo desse género, ou ainda para, por exemplo, filtrar a água de algumas partículas ou de alguma sujidade maior, etc, etc. Limpar o meu suor. Tem muitas aplicações e é por isso que está aqui. Ok? Seguir, vou querer um segundo recipiente metálico e vai ser a única coisa que eu não vou ter dos 15 elementos comigo. É a única coisa que eu não tenho. As outras coisas, de alguma maneira, consigo improvisá-las, nem que seja com sacos de lixo. O segundo recipiente metálico
permite cozinhar, desinfetar água, etc. é importante, não vou conseguir ter comigo. Okay? É a única coisa que não tenho. Mais, tintura de iodo. Tintura de iodo, sendo uma solução alcoólica, cá está ela aqui, não sei se vê aí na câmara. Tem aqui nesta bolsa. Tintura de iodo, sendo uma solução alcoólica, acende com faíscas da pederneira, permitindo-me iniciar o fogo, permite-me desinfetar ferimentos, obviamente, e permite-me também desinfetar água. Com algumas gotas, veja o vídeo onde eu falo sobre isso, sobre desinfetar água. Ou seja, desinfetar água, desinfetar feridas e ainda para acender um fogo tem pelo menos 3 utilizações e por isso é que eu trago comigo. Elástico de fisga. Elástico de fisga permite, obviamente, fazer um garrote. Okay? Um garrote para estancar uma hemorragia extremamente grave. Acreditem, um garrote salva-vidas e com isto consigo fazê-lo. Sendo um tubo oco, posso utilizar só uma destas partes e chupar água, portanto tipo palhinha, para aceder à água que esteja numa racha ou num buraco, numa árvore, portanto em alguma rachadura na pedra e que eu não consigo lá chegar com a boca, posso utilizar isto para chupar a água. Por exemplo, se estiver num ambiente extremamente árido ou desértico, onde tenho que aproveitar toda a água que encontro, posso obviamente utilizar como fisga, que é para isto que ela serve, agarrando num tronco em Y, faço assim um Y, consigo fixar estas bandas elásticas, este elástico de fisga e facilmente tenho uma arma de caça improvisada. Em conjunto com a fita adesiva duct tape, posso cortar uma cana de um canavial ou um ramo extremamente direito, fazer as penas das flechas com essa fita duct tape, com essa fita adesiva, as penas de flechas e afiar a ponta, tendo dessa forma várias flechas improvisadas que podem ser lançadas com esta fisga. Tem uma precisão bastante grande, é uma forma bastante precisa de caçar e um poder bastante grande. A seguir tenho aqui um pequeno kit de pesca / kit de reparações. Cá está, tem vários anzóis, vários engodos, vários chumbinhos, ilhosos, e ainda tem aqui uma agulha ou duas para reparações, botões de reserva ou botões extra, etc. Fio de pesca, posso utilizar ou uma das fibras da Bankline ou uma das fibras da Paracord como fio de pesca improvisado. E mais uma forma de capturar alimento ou de reparar no material. Cá está a fita adesiva duct tape que eu falava há bocado. Está aqui enrolada à volta de um pedaço de cartão multibanco, ou cartão de crédito, ou cartão de plástico, que já não preciso. Aqui estão cerca de 2 ou 3 metros e nesta bolsa tenho mais para aí 4 metros. Ou seja, esta bolsa que está aqui à frente é quase como se fosse um kit de primeiros socorros improvisado, em que tenho o elástico de fisga, posso ter que utilizar como garrote e portanto tem que estar rapidamente disponível, porque é uma situação de emergência, temos segundos para atuar e eu consigo só com uma mão abri-la. Tenho aqui, como eu estava a dizer, o elástico de fisga, tenho a tintura de iodo para desinfetar os meus ferimentos, tenho a fita adesiva, posso utilizar como pensos ou para fixar o pedaço de tecido que tenho aqui como compressa, etc, etc. É quase, depois tenho o kit de pesca, etc, mas é quase como se fosse um mini kit de primeiros socorros. Pá, e é isto, estão aqui os 15... por último, estava a esquecer, tenho um alicate, tenho um canivete suíço. Eu ia dizer alicate multifunções, porque às vezes transporto um alicate multifunções, ou seja, depende do que eu quero fazer. Pá, umas vezes transporto aqui o alicate multifunções junto à pederneira, outras vezes transporto um canivete suíço. O que é importante é que ele tenha, para mim, uma serra que me permite cortar troncos para fazer ferramentas improvisadas, pequenos troncos, fazer, por exemplo, entalhos, ou fazer um entalho para colocar uma ponta improvisada de flecha, fazer entalhos para armadilhas primitivas, etc. Pá, uma serra dá extremamente jeito. E, além disso,
é o que eu vou usar como raspador para a minha pederneira, para fazer as faíscas. Obviamente tenho uma lâmina extra, se por alguma razão pouco provável perder a minha faca principal. Tenho ainda aqui um furador para furar material, ou furar canvas, etc. e passar linha para reparar esse material, etc, etc. É importante. Muitas das vezes, tal como eu disse, transporto o alicate multifunções em vez do canivete suíço. E estão a falar dos 15 elementos. Para além disso, o que é que eu transporto? Como sou fumador, eu sei, mau hábito. Neste bolso, transporto um isqueiro. Neste bolso aqui, onde estão os sacos de plástico e o pano, transporto também o meu telemóvel. Obviamente que se eu tiver noção que estou a entrar numa situação de emergência ou sobrevivência, antes de me pôr a inventar com técnicas, posso saber as técnicas todas do mundo, mas antes de me pôr a inventar com essas técnicas, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é ver se tenho rede, sacar o meu telemóvel para fora, ver se tenho rede e fazer uma chamada de emergência para me virem buscar onde eu estiver. Okay? E, portanto, obviamente está aqui. Neste bolso, para além do frontal, tenho um pedaço de corda que eu chamo de corda utilitária, e para além deste pedaço tenho mais 4 pedaços ali dentro da mochila, já vos vou mostrar, ou seja, no total são 5, mas um deles anda sempre enfiado no bolso. Tem uma das pontas tem um loop, assim, e a outra ponta tem aqui um nó simples, um pequeno nó. Tal como eu estava a dizer, a corda utilitária serve para quê? A corda utilitária tem este nome porque serve para as tarefas mais habituais em campo, ou eventualmente para alguma tarefa de emergência que possamos ter que fazer de forma inopinada ou de forma inesperada, e tendo 4 ou 5 ou 6 pedaços destes, dá-nos para, lá está, fazer as tais tarefas mais habituais que temos que fazer cada vez que vamos para campo, sem ter que estar a cortar corda do nosso rolo principal de corda. Tenho ali, vocês vão ver um rolo de bankline, e depois tenho um rolo de 20 ou 30 metros de paracord, mas isso é para mim corda de emergência ou corda extra, porque se eu, cada vez que fosse fazer uma atividade recreativa, montanhismo, canoagem, acampar, bushcraft, cada vez que fosse para campo e precisasse de corda, fosse cortar corda do meu rolo ou dos meus rolos principais, ao final de 3 ou 4 saídas para o mato, tinha uma série de pedaços, uns assim de 50 cm, outros de 20 cm, outros de 1 metro, outros de 1,5 metro, outros de 2 metros, outros de 3 metros, etc. Uma confusão de todo o tamanho, e às tantas tinha pedaços que não serviam para nada, e uma confusão de todo o tamanho. Forma simples é a tal corda utilitária. Deixamos o rolo principal ou os rolos principais para uma eventualidade de uma emergência e vamos utilizar para as tarefas, como eu disse, mais habituais, estes pedaços, e eu tenho 5, estes pedaços de corda ou de corda utilitária. Ora, posso-vos dar exemplos. Para que é que serve? Porque é que este está aqui no meu bolso? Este sozinho no meu bolso. Imaginemos, estou a caminhar no meu trilho, portanto, olha, vou parar aqui para confeccionar o meu almoço, para almoçar. Vou parar meia hora, 45 minutos, uma hora, etc. Pá, primeira coisa que eu vou fazer, o chão normalmente pode estar ou úmido, ou molhado, ou sujo, e eu não quero que a minha mochila esteja em contacto com ele, não quero estar ou a sujar a minha mochila, ou a molhá-la com umidade, etc. O que é que eu vou fazer? Ainda antes de tirar a mochila dos ombros, saco deste pedaço de corda utilitária e ele vai servir exclusivamente para amarrar, ou melhor dizer, pendurar, é a forma mais correta, pendurar a minha mochila ou suspender a minha mochila nessa árvore. Portanto, é uma das funções para as quais ela serve. Depois os outros pedaços que eu tenho podem servir para fazer um tripé, que eu quero utilizar para suspender um pote sobre o fogo, para cozinhar, ou um tripé para colocar roupa em cima de forma a secá-la por cima de uma fogueira. Posso utilizar para substituir um atacador que se tenha partido. Posso utilizar um pedaço destes, por exemplo, se quiser amarrar a minha lona impermeável ou o meu poncho impermeável num ponto extra, se estiver a fazer um abrigo e entretanto apetece-me hoje amarrar aqui num ponto extra esticá-la aqui neste ponto onde normalmente eu não tenho corda, e vocês vão ver, eu tenho o meu toldo impermeável, já tenho corda que já está cortada com antecedência, 3 ou 4 pedaços para amarrar nos cantos, etc, nos pontos principais, mas às vezes pode-me apetecer amarrar num ponto extra, tenho um pedaço de corda utilitária para o fazer. Imaginemos que um dos pontos de amarração está mais longe do que o habitual. O que é que eu faço? Sendo que esta
estes pedaços de corda utilitária têm um loop, têm assim um elo, posso ligar uma com a outra, ou seja, ligar um destes pedaços ao pedaço que costumo utilizar normalmente, que está no meu kit de abrigo ou no meu kit de acampar, e tornar a corda mais comprida, ou seja, estender o comprimento dessa corda para amarrar num ponto mais distante. Posso utilizar isto para transportar lenha em maior quantidade. Pá, só consigo transportar uma certa quantidade nos braços. Para transportar maior quantidade do que consigo transportar nos braços, utilizo um pedaço de corda destes, enrolo à volta desse molho de lenha, utilizo um troncozinho como pega e facilmente, de forma confortável, consigo transportar lenha para o meu acampamento. Posso utilizar para, numa emergência, fazer um garrote, para estancar uma hemorragia. Serve para isso, por exemplo. Olha, este pedaço está sempre no bolso, ou quase sempre. Posso utilizar para fazer, se quiser praticar fogo por fricção, bow drill, por exemplo. Se eu colocar o meu, entretanto começa a chover, coloco o meu poncho por cima, ou coloco uma manta de lã, ou qualquer coisa tipo gabardine, pá, depois para estar a aceder, este material está na cintura, tem que estar a abrir e não sei o quê, a passar por baixo, uma confusão de caraças. Posso fazer o quê? Utilizar um pedaço destes como cinto improvisado por cima do poncho, por cima da manta de lã. Portanto, este eu trago aqui neste bolso, estão ali mais 4, vocês já vão ver. E acho que é tudo. Desta vez, o que é que eu trago comigo? Trago, acho que esta é Becker Necker, salvo erro, da Kabar. Desta vez trago ao pescoço, minha faca de pescoço, utilitária, muitas vezes serve para, se tiver que, lá está, produzir a sandália através de feather sticks, ou de cortar alimentos, ou, portanto, tarefas mais de campo, por assim dizer. Quase nem me lembrava dela, quase nem dou por ela. E é isto. Esta bolsa vocês já viram. Esta bolsa, hei de fazer um vídeo sobre ela. Além da corda de emergência e da bússola com espelho, tenho ainda uma pedra de afiar. E no último vídeo que fiz sobre kits, sobre a minha mochila para 2 ou 3 dias, houve alguém que comentou: mas espera aí, no meio disso tudo não vi nada para afiar as tuas ferramentas de corte. E eu respondi: pois, não viste porque estava na bolsa. Okay? Portanto, corda extra, bússola com espelho, pedra de afiar. Tenho aqui o meu kit de fogo, também não vão ver nenhum kit de fogo ali, sendo o fogo extremamente importante. Apesar disso, não vão ver nenhum kit de fogo na mochila, porque está aqui dentro de um tubo estanque. Está bolas de algodão embebidas em vaselina, um isqueiro enfiado nesse tubo para estar à prova d'água, ou seja, um isqueiro extra. Tenho fat wood, ou seja, madeira resinosa. Tenho uma faca Opinel de lâmina dobrável, ou seja, uma faca extra. Tenho aqui várias coisas de fazer um vídeo sobre esta bolsa. Bom, sem mais demórias, o vídeo já vai longo, só isto já dava um vídeo. Mas, acho que é sempre importante relembrar. Vamos sentar aqui, vamos passar a mochila, vamos já passar ao exterior. Primeiro, saco de cama cá em baixo, dentro de um saco estanque, à prova d'água, ou seja, mesmo que eu caia dentro da água ou apanhe uma chuvada, é importante que o vosso saco de cama se mantenha sempre seco, em qualquer circunstância. Neste caso está aqui fora, é um saco de cama que dá para uma temperatura de conforto de 5 graus negativos, à volta disso, ou seja, temperaturas negativas, temperatura extrema é para aí 25 negativos, mas temperatura de conforto é à volta de 4, 5 graus negativos, dá para, portanto, qualquer época do ano, cá em Portugal, inclusivamente inverno, no meio da neve. Dentro do saco estanque, como eu disse, de lado tenho o meu casaco à prova de vento e à prova de água, portanto, casaco impermeável e corta-vento, que eu vou utilizar principalmente à noite, quando começar a cair umidade, ou entretanto se começar a chover. Deste lado eu trazia um machado da outra vez, desta vez achei que não valia a pena, não vou estar a processar tanta lenha, ou lenha em tanta quantidade assim, para se justificar trazer um machado, ainda nem sequer estamos no inverno, por isso não o trouxe aqui de lado, está aqui preso, ou seja, mesmo que isto escorregue não vai cair, está aqui preso neste loop. Noutro saco estanque trago uma camisola polar, se calhar, se começar a continuar este frio, ainda a vou vestir. Uma camisola polar, principalmente à noite, antes de ir dormir, ou se estiver a fazer tarefas no acampamento.
posso vestir isto e ainda o casaco por cima. Ok? Colocar aqui. E na parte de fora é tudo. Bolsa de cima, bolsa mais pequena, como viram anteriormente, é a bolsa das utilidades, por assim dizer, e das coisas pequeninas. Portanto, é a bolsa das coisas pequeninas e das coisas que eu posso precisar mais rapidamente, em primeiro lugar, ou que utilizo mais frequentemente. E então quero que estejam aqui e não dentro da parte principal, para não ter que andar a abrir, não sei o quê, tirar uma coisa, e depois tira onde é que está, está aqui no fundo, e volta, tira 2 ou 3 coisas para fora, volta a enfiar 2 ou 3 coisas para dentro, não sei o quê, uma atrapalhada. Não. São coisas que eu vou utilizar com frequência, estão aqui à mão de semear. Buff. Da outra vez não trazia nenhum, desta vez trago um buff. O que é um buff? Um buff é uma gola. Gola sintética, permite-me colocar assim e aquecer o pescoço. Nós, a maior parte do calor que perdemos é através de pescoço e cabeça. Permite-me fazer isto. Permite-me tapar a boca para aquecer a cara e as orelhas. Ou ainda colocar tipo gorro, se eu não tiver nenhum gorro. Ou seja, com isto e ainda com o casaco, a menos que a temperatura descesse para abaixo de 0 e começasse a nevar, estou perfeitamente à vontade e tranquilo com isto. É para aqui, para o pé da roupa. Lexívia. Um frasco de lexívia. Isto era um frasco de soro fisiológico. Eu esvaziei, tirei o soro fisiológico, enxaguei e deixei secar e depois voltei a encher, mas desta vez com lexívia. Porquê é que eu fiz isso? Porque é que eu escolhi este frasco que tinha soro fisiológico para poder ter um conta-gotas? Está a ver? Diz aqui lexívia. Está aí a data quando eu a coloquei. 1 de setembro de 2020. Ou seja, já lá vai um mês e meio praticamente. Ora, a lexívia, eu falei dela no tal vídeo sobre 4 métodos de desinfecção da água. Normalmente são 2 gotas por litro para desinfetar a água se ela estiver transparente, ou 4 gotas por litro se ela estiver mais turva ou mais suja. Atenção, eu nesse vídeo não referi uma coisa que depois, entretanto, chamaram-me a atenção e é verdade, eu sabia disso, mas esqueci-me de referir no vídeo. A lexívia que vocês querem é lexívia pura, simples, sem cheiros, sem aromas floridos, nada disso. Simples, lexívia pura, simples, mas tem que ter uma concentração de hipoclorito de sódio à volta dos 5%. Cá em Portugal, muitas vezes, as concentrações, a única coisa que diz é a concentração inferior a 5%, mas pode ser 4.8 ou 4.9, que serve perfeitamente, é quase 5%, ou pode ser 2.3%, pode ser 3%, não se sabe, não é um valor preciso. Menos de 5% não é um valor preciso, não sabemos ao certo quando tem. Por isso, o que é que eu fiz? Descobri uma lexívia no Leroy Merlin que diz concentração de menos de 5% de hipoclorito de sódio, mas depois diz a concentração específica, diz 4.9, ou seja, 4.9 é praticamente 5. Porquê é que isto é importante? Porque só aí é que se aplica este número de gotas, 2 gotas se a água estiver limpa, ou 4 gotas de lexívia por litro se a água estiver suja. Se a concentração variar muito de 5, for muito superior ou muito inferior, vão ter que pôr mais ou menos gotas, ou seja, vão ter que pôr um valor, como é que eu ia dizer, vão ter que pôr vão ter que pôr um valor proporcional à concentração que a lexívia tiver. Ou seja, este é o valor tabulado para 5%. Atenção à lexívia que vocês compram. Cá está, portanto, serve para desinfetar a água e normalmente é um método, eu nem sempre desinfeto a água, apesar do método mais eficaz ser ferver a água. A lexívia é 98 ou 99% eficaz, mata praticamente tudo. E eu nem sempre vou, se vou no meu trilho, vou recolher água, nem sempre vou parar agora e recolher lenha, iniciar um fogo, fazer uma fogueira, colocar o cantil metálico ou o copo metálico ao fogo, esperar que a água comece a ferver, pronto, tirar a água, deixar a água arrefecer, deixar as brasas apagarem-se, para ter certeza que não incendeio a floresta ou que não cause nenhum incêndio, etc. Não vou estar a perder uma hora só nisso tudo. O que é que eu faço? A maior parte das vezes é recolho a água, coloco as gotas necessárias, fecho, cantil, agito, meto o cantil na mochila, bora, siga. Volto a colocar isto aqui, é por isso que está aqui, que está a mão de semear. Vamos embora. Passado para aí 15 minutos, paro, tiro o cantil para fora,
faço o procedimento para desinfetar a rosca do gargalo, vejo o vídeo dos métodos de desinfecção da água que eu falo nisso, volto a meter o cantil na mochila e se esperar mais 15 minutos, ou seja, no total meia hora desde que coloquei as gotas, ao final de meia hora desde que coloquei as gotas, a água está boa para beber e entretanto eu continuei a caminhar e não perdi tempo com nada. Por isso, normalmente, a não ser quando paro para acampar definitivamente durante a noite, se estiver a caminhar, este é o método que eu utilizo normalmente para desinfetar a água. Posso ainda, isto que está aqui é lexívia pura aqui dentro, mas posso diluí-la com água noutro recipiente, ou seja, colocar uma porcentagem de lexívia e depois juntar água, fazer uma diluição para ter a chamada solução de Dakin, que permite desinfetar ferimentos se não tiver tintura de iodo ou não tiver um desinfetante, ou seja, serve desinfetante improvisado. Pá, vejam quais são as porcentagens, salvo erro eu falo nisso no tal vídeo dos 4 métodos de desinfecção da água, quando refiro a lexívia. Pá, portanto é multifuncional também nesse aspecto, posso desinfetar ferimentos a diluir, etc. O que está aqui é lexívia pura, como eu disse. Para mais informações, vejam esses vídeos. Seguir, lá está, os 4 outros pedaços de corda utilitária. Eu há bocado não referi que comprimento é que esta corda utilitária tem. Tem entre 1,80 m e 2 metros. Anda por ali, 1,80 m, 2 metros, ou seja, pouco mais que a minha altura, ou praticamente a minha altura, é o comprimento que cada um destes pedaços tem, porque é o comprimento que dá para a maior parte das tarefas que temos que fazer, como eu disse, habitualmente em campo. Dá para tudo. Mesmo que seja um bocadinho a mais e que sobre um bocadinho, ótimo. Mas pelo menos também não é curta demais para outras tarefas. Portanto, 1,80 m, 2 metros. Então aqui mais 4 pedaços. Com o que eu tenho no bolso, 5. A seguir, da outra vez, não tinha trazido pilhas extra. Pilhas extra para o meu frontal. Porquê? Só fui acampar 2 ou 3 dias. Tinha acabado de trocar de pilhas, estavam ótimas, chegavam perfeitamente. Desta vez vão ser 4 noites ou 5 noites, ou seja, à volta de 5 dias, portanto, pode não chegar, convém ter pilhas extra, ainda por cima está mais frio, as pilhas consomem-se com muito mais rapidez no frio, por isso, pilhas extra. Uma espécie de uma lupa para poder fazer ignição solar, se quiser iniciar o meu fogo dessa forma, e não estar a gastar o gás do isqueiro ou a gastar faíscas da pederneira. Isto não gasta nada, é só usar o sol, não gasta nada e posso ter ignição solar. Na outra vez não trazia. Nolotil, Clonix, portanto alguns medicamentos para dor de dentes, dor de barriga, dor de cabeça, etc. E basicamente isto completa o meu kit de primeiros socorros. O meu kit de primeiros socorros, como podem ver, é muito rudimentar. O que me concentra mais é coisas, não pequenas coisinhas, mas coisas que realmente ameacem a vida em campo, em zonas remotas. Isto é o quê? É perdas de sangue abundantes, portanto, hemorragias severas, ou entorces e fraturas de membros que vão afetar completamente a nossa mobilidade. E para isso posso utilizar a fita adesiva e o pedaço de tecido para estancar hemorragias, posso utilizar o elástico de fisga como garrote, posso utilizar a fita adesiva para imobilizar membros e fraturas, etc. Portanto, basicamente, posso utilizar a tintura de iodo para desinfetar ferimentos. Portanto, basicamente é o meu kit rudimentar de primeiros socorros e que até agora tem dado para tudo. Para além disso, complemento com os comprimidos para as dores. Aqui. Isto é um abridor de bocas dos peixes, traduzindo à letra, é um Fish Mouth Spreader, salvo erro, é como se chama. Portanto, utiliza-se quando se pesca e queremos, por exemplo, abrir a boca ao peixe para retirar o anzol, colocamos assim, o peixe vai ficar com a boca aberta, é fácil tirar o anzol. Eu utilizo isto para quê? Para enfiar no gargalo dos meus cantis, e vocês vão ver os meus cantis que eu tenho, os meus cantis de aço inoxidável, enfio isto no gargalo e posso suspendê-los sobre o fogo para ferver água, por exemplo. Por isso é que está aqui. E isto faz parte do meu fogão a gás. Está aqui. E esta bolsa está. Continuando, mais bolsa de fora. Cá está os rolos principais que eu falei, os rolos principais de corda. Adoro este cheiro. Um rolo de Bankline, que é uma corda mais fina e ainda dá para se desfiar em 3
fibras mais finas do que esta. Isto é o que eu uso para ir para 80 ou 90% das tarefas. E um rolo, este rolo é de bankline, e aqui tenho um rolo 20 ou 30 metros de paracord. Tem 7 fibras mais finas interiores. A paracord tem uma resistência de 200 e tal quilos. Pá, normalmente só uso isto para montar abrigos primitivos, abrigos improvisados, ferramentas improvisadas que vão sofrer muita força. Por exemplo, fazer fogo por fricção, a corda para fazer fogo por fricção através do bow drill, através do arco e da broca. É esta a corda que eu vou usar para isso. Por exemplo, para lançar um arco primitivo ou um arco improvisado para lançar flechas numa situação de emergência, é esta corda que eu vou usar. Portanto, é para tarefas mais robustas que eu uso a paracord. Mas 80 ou 90%, 80% das tarefas vou utilizar bankline. Está aqui. E esta corda eu só vou utilizar em emergências. A maior parte das vezes é a corda utilitária que eu uso. Mais, faca utilitária ou de reserva. Neste caso é a Mora Robust. Não é full tang, mas vai para aí até aqui. É bastante robusta. E, como eu disse, é a faca utilitária para quê? Enquanto esta aqui é o cavalo de batalha para tudo e mais alguma coisa, esta aqui vai ser para tarefas, mais tarefas de campo, no sentido de tarefas quando estou junto ao meu acampamento, seja fazer feather sticks, raspas fininhas de madeira para iniciar um fogo, seja para processar alimentos, seja para pequenas tarefazinhas, ou ainda, para além de faca utilitária, serve como faca de reserva. Caso eu perca a minha faca principal, pá, é improvável, mas pode acontecer, ou se ela se partir. E por fim, não é nada por fim, calma. Está aqui o resto do fogão a gás. Aqui uma lata que eu chamo o meu kit, enquanto o outro é de emergência, este é mesmo o meu kit de reparações. O que é que eu tenho aqui? Tenho landaço, um pedaço de landaço, porque muitas das minhas ferramentas e das minhas facas são em aço com alto teor de carbono, que oxida ou podem enferrujar com alguma facilidade. Aliás, aqui já está a ganhar um pouquinho de ferrugem. O que eu posso fazer após cada utilização é passar a landaço em algum ponto de ferrugem e eliminá-lo dessa forma. Ou seja, isto é o meu kit de reparações / conservação de material. Depois de passar a landaço na lâmina, posso agarrar. Já apanha. Posso agarrar neste pedaço de tecido aqui e passar nesta substância que eu tenho. Aliás, primeiro iria tirar estes botões daqui, passar nesta substância que eu tenho e agora, estão a ver? E agora passar na lâmina. O que é isto que eu tenho? Isto aqui vai ser cera de abelha misturada com banha de porco. Pá, não me perguntem as concentrações, já fiz isto há uma série de anos, teria que ir rever outra vez, mas pá, isso está pela internet, procurem. Portanto, porque é que não é só cera de abelha? Cera de abelha, quando seca, quando solidifica, fica demasiado rija. Ou seja, para lhe dar mais maleabilidade, para tornar mais gordurosa, por assim dizer, misturamos uma parte de cera de abelha e uma percentagem de cera de abelha natural, isto é cera de abelha natural, com banha de porco. Não se preocupem, não cheira a banha de porco. Aliás, tem um cheiro bem agradável, cheira a cera de abelha praticamente, e serve para lubrificar, no fundo, lubrificar as minhas ferramentas de metal, para as proteger da umidade e protegê-las da oxidação ou de enferrujarem. Ou seja, posso utilizar isto e a seguir vou barrar a minha lâmina com isto. Estão a ver aqui? Posso utilizar como batom do cieiro para proteger os meus lábios de gratarem com o frio, etc, etc. Daí eu chamar isto também kit de conservação. Depois tenho uma série de botões aqui, tenho isto aqui, são alguns pequenos pregozinhos, e aqui estão 4 ou 5
agulhas bastante robustas que eu vou usar com uma das fibras ou da Bankline ou uma das fibras da Paracord se tiver que costurar alguma coisa, um botão ou costurar um buraco no meu tolo impermeável, na minha roupa. Portanto, utilize uma das fibras da corda com as agulhas e lá está, é por isso que é o meu kit de reparações / conservação de material. Ok? Este da outra vez não tinha trazido, mas da outra vez só fiquei, como eu disse, da outra vez só fiquei 2, 3 dias no máximo. Desta vez vou ficar provavelmente uns 5 dias. Ou seja, começa a ser importante ter maneira de conservar as nossas ferramentas. Está aqui um botão, ficou de fora. Vai aqui para o bolso. Para já. E por fim, mais 2 sacos de 240 litros. Pá, não vou repetir, já sabem para o que serve. Portanto, no fundo esta bolsa é a bolsa das ferramentas. Eu deixo isto um bocadinho para fora que é para... Isto está mesmo à justa, é fácil, puxo e a tampa salta fora. Okay? Portanto, isto é a bolsa das ferramentas. Kit de manutenção ou reparações, faca de reserva, corda, etc. E não há mais nada. Vamos passar agora a uma das duas bolsas principais que esta mochila tem. Aqui